Instruções trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia. Doutor Paulo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Sempre tirando as dúvidas aí do empregador e dos empregados, né? Você que está nos assistindo aí pelo programa Convívio, pela Central da Notícia, pela TVC, deixa nos seus comentários aí, né, nas nossas redes sociais, que conforme for, o Dr. Paulo vai estar respondendo a você. Qual vai ser o nosso tema de hoje, doutor? Hoje nós vamos falar do adicional de periculosidade. O que seria isso, doutor? O adicional de periculosidade é um valor que é pago para o empregado que trabalha exposto a um ambiente de trabalho perigoso. Doutor Paulo, dá alguns exemplos de trabalho aí perigoso. O trabalho perigoso, ele é caracterizado, por exemplo, em frentistas de postos de combustíveis. Realmente, eu conheço pessoas na nossa cidade, já infelizmente, que chegou a falecer, que estava abastecendo, explodiu uma perua e a pessoa chegou a perder a vida. É um trabalho muito perigoso. Outro trabalho que também é perigoso é o trabalho dos nossos eletricistas. Eles trabalham diretamente com corrente elétrica, que o risco de acidentes é acentuado. E fala para mim, doutor, quais são os direitos que o trabalhador tem quando desenvolve essa atividade perigosa? Qual que é o direito dele? O primeiro direito, logo de cara, é o direito ao adicional de periculosidade. Mensal isso? É mensal, é um valor que aquele empregador que trabalha em atividade perigosa, que desenvolve atividade perigosa com empregados, ele tem que pagar mensalmente o adicional de periculosidade a seus empregados. E no que consiste esse adicional? O adicional de periculosidade consiste no pagamento de 30% sobre a remuneração desse trabalhador empregado. Ela leva em conta a remuneração dele, todas as verbas que ele recebe, com mais 30%. Quem nos acompanha, né, sabe que o Dr. Paulo já falou sobre insalubridade, né? Quem nos assiste, né, toda semana, as dicas aqui, o doutor já falou sobre insalubridade, né? É diferente o pagamento do outro, doutor? Sim, é diferente. Veja bem, como eu disse na última entrevista que participei com você, Solange, a insalubridade, o pagamento desse adicional, ele leva em conta o grau da insalubridade. Sim. Que o grau pode ser mínimo, médio ou máximo, com o respectivo pagamento em 10%, 20% ou 40% sobre o salário mínimo. A periculosidade não, é uma quantia fechada, é uma base fechada de 30%. E leva em consideração a remuneração do trabalhador, não o salário mínimo. Ela leva em conta a remuneração desse trabalhador. Existe empregado que pode estar recebendo os dois, doutor? Veja bem. Nós temos que explicar isso para os nossos seguidores. Existe um ambiente de trabalho que pode conter a insalubridade e periculosidade, mas o empregado ele vai receber somente um adicional. Sim, eles recebem somente um, mesmo existindo a insalubridade do ambiente de trabalho e a periculosidade, o empregado tem direito a um adicional desses. Mas é feita uma média? Como que é? Não é feita uma média. É o mais vantajoso. Pecuniariamente, em valores, qual é o mais vantajoso? É feita uma conta aritmética, por exemplo, geralmente a periculosidade ela é mais vantajosa no sentido financeiro. No sentido do risco, é óbvio que não, mas no sentido financeiro sim, porque ela leva em conta a remuneração desse trabalhador, ela é fixa e é em 30%. Então ele vai escolher qual que é mais... O empregador que vai... o empregador. O empregador que vai pagar o adicional mais vantajoso para o empregado. Se ele partir para a justiça do trabalho, para uma reclamação trabalhista,
Aí o juiz, através de um laudo, vai estabelecer se é perigoso ou se é insalubre. Se for perigoso e insalubre, ele vai condenar a empresa a pagar o empregado o mais vantajoso. Sempre o mais vantajoso. Sempre mais vantajoso. Do ponto de vista financeiro. Como o empregador pode garantir um ambiente de trabalho seguro, doutor? É a mesma coisa da insalubridade, certo? Ambos os temas, eles correm juntos. O empregador consciente, ele sempre tem uma assessoria jurídica trabalhista, onde ele vai ser orientado a seguir as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Ele também vai fornecer os equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva adequados, aptos, homologados pelo Inmetro em quantidade suficiente. Então, com isso, ele vai diminuir os riscos que esse trabalhador empregado está exposto no ambiente do trabalho. Fazendo assim, muitas vezes acontece, como nós dissemos na última entrevista, na insalubridade, há situações que você não consegue evitar, um frentista de posto de combustível, mas você consegue diminuir a taxa a quase zero, para que não ocorra esses acidentes. Agora uma dúvida minha antes de terminar, né? O empregado, que o empregador dá toda a condição, né? Que ele precisa estar trabalhando com, que seja, bota, tudo que é perigoso. E o empregado não está usando. Aí acontece um acidente e o empregado não está usando. E aí? Veja bem, sempre a obrigação é do empregador. O empregador, ele tem um poder, é o poder de fiscalização, certo? Ele fornece o IPI e ele tem ainda a responsabilidade de verificar se aquele empregado está usando adequadamente o IPI. E no caso desse empregado ser um mau empregado e colocar a vida dele em risco, como as dos demais colegas, ele deve ser imediatamente dispensado do ambiente de trabalho. A falta de utilização do EPI, se fiscalizado corretamente, dá ensejo à dispensa por justa causa do empregado. Eu entendi o que o doutor disse, mas eu estava aqui pensando comigo, né? Por isso que o empregador tem mesmo que fiscalizar, né? Porque se o empregado estiver trabalhando, por exemplo, vou dar um exemplo, sem o capacete, tá? Ninguém fiscalizou nada, aconteceu um acidente, o empregador vai ter que cumprir com essas normas. Por ele não ter fiscalizado, certo? Por ele não ter fiscalizado, ele atrai para si o ônus de provar que não teve culpa. Não adianta o outro falar lá que está, por exemplo, o gerente que está aí cuidando da obra, falar, não, mas ele estava sem o capacete. Ele não olhou. Se ele estava sem o capacete, você viu e você não o advertiu, no mínimo, você está atraindo a responsabilidade para você. Então, empregador, muito atento a essas situações, para que acidentes, doenças do trabalho não ocorram na sua empresa. Procure sempre um especialista. Doutor, né? O doutor que sempre trabalha com isso, acontece muito isso, né? Acontece. Depois não adianta reclamar, né? Acontece. São vidas que se perdem, membros que se perdem, e tudo vai onerando o nosso INSS. Somos nós que pagamos por isso. Por isso que não adianta falar assim que o meu chefe é chato, quer que eu use todo, né? Porque na realidade é necessário. Se o seu chefe fiscaliza o uso, é porque ele gosta de você. Se o seu chefe fiscaliza, é porque ele gosta de você. Fica a dica aí para você. Doutor, muito obrigado pelas Obrigado dicas, a vocês. né? Cada dia eu falo assim que aqui no escritório eu estou aprendendo mais, porque cada vez que eu venho, eu acabo conhecendo muito mais as leis, né? Que bom. Nós temos tantos direitos e também tantas obrigações que muitas vezes nós não tomamos posse dela, não é verdade, doutor? O seu programa, ele é uma sala de aprendizado muito grande. O trabalho que vocês fazem
é magnífico. Nós chegamos ao público que quer, que anseia por essas informações. Verdade. Parabéns para vocês também. Eu que agradeço, né? Está nos ajudando aí a nossa cidade de Jaú e região, nos informando, porque temos tantas dúvidas e o programa Convívio pode estar te ajudando. E com o Dr. Paulo no quadro Instruções Trabalhistas. Instruções Trabalhistas. Os direitos do trabalho, orientado pelo Dr. Paulo José do Pinho. Realização: Mascaro e Pinho e Ambrósio Advocacia.